Não sabia direito para onde eu estava indo. Essa ideia de tentar achar algo que me inspirasse era bem mais difícil do que pensava. Acho que a primeira coisa que eu realmente pensei em fazer foi tentar conhecer novas pessoas. Eu queria ser útil para alguma coisa, parar de me sentir tão sozinho, achar um propósito. Então no final tudo que me restava era tentar achar alguma história para me intrometer. Eu andava particularmente sem rumo. Era algo como: quero ir para esse lado, aquela loja parece interessante, vou seguir as placas de cor vermelha. Aquela primeira vez em algum tempo eu estava esbanjando o sentimento de poder seguir as minhas vontades. E foi em uma das minhas caminhadas infinitas que eu conheci a minha primeira vítima. Ou devo dizer algo como a minha primeira colega. Foi um campo coberto de flores. Seu cabelo totalmente loiro entrava em um enorme contraste com as flores vermelhas e roxas que haviam por ali. Eu fiquei minutos olhando para ela com muita atenção. Ela parecia uma princesa, com traços delicados e um sorriso que parecia que nunca ia abandonar sua cara. Eu fiquei tonto com a sua beleza. Não queria em nenhum momento parar de olhá-la, mas sua beleza parecia ir além de seus traços físicos. Era o seu jeito que parecia me encantar tanto. Ela tirava fotos no campo com uma câmera Polaroid que a pintura já estava desgastada de tanto tempo que foi usada. Eu não lembro exatamente quantos minutos ela demorou para perceber a minha presença. A garota já havia gritado ao ar, tirado milhares de fotos e pulado na grama umas centenas de vezes. Até mesmo seu cabelo já estava coberto com folhas secas e pétalas. Seu nome era Aurora. Combinava bastante com seu rosto angelical. O fato dela me ver e conversar comigo provava que era uma consciência. Ela tinha uma voz calma, algo como minhas palavras nunca seriam capazes de definir. Ela passou minutos mostrando as diversas fotos que tinha tirado, todas extremamente bonitas. Eu achava que ela captava bem o que aquele campo transmitia para as pessoas. Eu descobri que ela estava no mundo humano com um propósito. Isso não me surpreendeu muito, na verdade. E em poucos minutos eu estava sendo apresentado para Ayla, uma garota que definitivamente parecia uma criança diferenciada. Quando eu lembrava do meu próprio humano e olhava para ela, parecia que eu não poderia achar uma única coisa que eles eram iguais. Começando pelo fato que ela me enxergava, ou pelo menos fingia. Ayla era uma menina de cabelos extremamente rosas, olhos extremamente castanhos e um corpo extremamente magro. Por mais que isso tudo já fosse uma combinação bem estranha para mim, ainda tinha o fato dela ser uma bruxa e ser viciada em grimórios e cristais. Eu achava que tudo isso eram características de livros fantasiosos e impossíveis de ter no mundo humano. Mas a Aurora me fez o favor de explicar tudo. Ela gostava de tirar tarô, conversar com espíritos, mas tudo isso era muito diferente do que as pessoas imaginavam no nosso mundo. Elas ficavam curiosas sobre a minha presença por ali. Eu não sabia o que responder. Tinha vergonha do meu passado, vergonha das minhas ações. Restou responder que eu estava só querendo conhecer novas pessoas, saber de novas histórias. O que em parte não era minha grande mentira. As duas ficaram contentes em ter uma nova pessoa no grupo, ou melhor, na dupla. Eu acompanhei as duas por alguns bons dias, tentando me encaixar entre elas e aprender como me enturmar. Não é como se elas não fossem amigáveis. Hoje eu penso que talvez eu tenha sido tenso demais, com medo demais. Era uma situação muito nova para mim. Como eu poderia fazer uma amizade tão rápido se de certa forma eu ainda estava preso na minha própria história? Mas fazendo parte da rotina delas, eu me surpreendi com tantas coisas. Primeiro era como os humanos poderiam ser tão malvados. Ayla desde o primeiro dia tinha ganhado meu coração com a sua gentileza, mas para as pessoas ao seu redor, ela era somente uma criança estranha. Na sua escola, seus colegas eram tão cruéis que eu mesmo ficava cansado. Eles tiraram a minha energia.
As garotas de sua sala sempre estavam evitando ela, fazendo comentários maldosos sobre a sua aparência ou suas roupas fora de moda. Já os meninos também tinham essa atitude, mas eles sempre estavam um passo à frente na maldade. Eu, infelizmente, já vi eles cortando seu cabelo, a empurrando da escada ou destruindo seu material. A chamavam de bruxa e fingiam tentar queimá-la. Eu não entendia por que isso acontecia. Ela nunca tinha feito nada para eles, pelo menos não enquanto eu estava do seu lado. O que os levava a acreditar que era justo essas atitudes? A Aurora me contou que essa era a realidade de muitas crianças por ali. O mundo humano não estava nem um pouco perto de ser justo ou feliz. Aquelas crianças tratavam ela mal por ela não ser igual a eles. Ela tinha aparecido para Ayla quando ela tinha seus 14 anos, e desde então sempre tentava protegê-la. Ela me contou que já tinha feito muito daqueles garotos irem para a detenção, tudo porque ela usava do privilégio de ninguém a ver. A Aurora era como um guardião de Ayla. Toda vez que algo saía dos eixos, ela estava lá para tentar fazer a situação não ser tão ruim. Eu a invejava por ela ser tão útil. Mas o motivo da minha inveja não acabou por aí. As duas eram tão amigas, tão próximas. Mesmo quando eu estava por perto, eu não me sentia do grupo. Elas já tinham me achado e não precisavam mais de mim. Eu me sentia trocado sem nem mesmo ter sido parte de algo. Aquele não era o meu lugar. Um dia antes da minha partida, eu fui sanar as minhas dúvidas com a Aurora. Eu não entendia por que ela ainda estava ali. Ela parecia feliz. Em pouco tempo sairia da escola. Ela poderia voltar para casa. Quem não gostaria de estar em casa de novo? A Aurora me respondeu que a casa dela era ali. Ela não queria abandonar Ayla, não importava o motivo. Aquela garota a tinha mostrado como era amar alguém de verdade, o que era o verdadeiro sentido da amizade. Tinha sido a sua amiga que a havia feito entender como se sentir amada e como amar de volta. A Aurora me mostrou uma parte do quarto da Ayla que eu nunca tinha realmente prestado atenção. Um mural de fotos. Todas as fotos ali estavam rabiscadas com uma silhueta engraçada de Aurora. Foi divertido ver todas aquelas fotos e ver a Aurora nelas de uma forma diferente. A história por trás disso era que, como Ayla queria ter memórias das duas, mas a Aurora nunca aparecia. A única resolução foi desenhá-la. Eu achei fofo. Ayla foi a primeira pessoa que me fez tudo isso por mim. Parece estranho, né? Ser tão próxima de uma humana, mas eu já não imagino minha vida sem ela. Ela fez eu descobrir os meus gostos e tentar prosseguir com eles, mesmo sendo apenas uma consciência e não aparecendo mais para ninguém. Ela me apoiou. Foi uma pequena parte do discurso de Aurora que me fez pensar. Poderia algum dia alguém gostar de mim ao ponto de me apoiar sem nem mesmo me ver direito? Existe um amor capaz de superar as barreiras das consciências e humanos? Existiria alguém que se esforçasse por mim e vice-versa? Mas mesmo de qualquer forma, aquele nunca seria o meu lugar. Não é como se elas não gostassem de mim. Elas gostavam e muito. Ela até me desenhou em uma das fotos que tiramos. Elas eram a extensão da minha família. Mas eu sentia que aquele não era o meu lar.